Amém. 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 Todo mundo está ouvindo? Amém? Graças ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, porque estamos aqui nos entremesclando. De fato, Senhor, estamos aqui exercitando o Espírito para receber mais de Ti. Obrigado pelas igrejas no estado de Minas. Obrigado pela Tua obra aqui. Não é obra do homem, é o Senhor quem faz a obra. Abençoa as Tuas igrejas. Supre-nos com Teu falar maravilhoso. Não temos nada de nós mesmos. Tudo vem de Ti. Dependemos da videira. Sem Ti nada podemos fazer. Nos esvaziamos de nós mesmos. Enche-nos, Senhor. Transborda nesse lugar. Flui do Teu trono um rio de água viva. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós vamos desfrutar duas mensagens aqui, né? Uma que é uma mensagem que ouvimos na conferência de Memorial Day. E a mensagem atual do Reavivamento Matinal, que fala de estarmos no Deus triuno e com Ele. E graças ao Senhor, porque esses encargos se misturam. Na verdade, é uma coisa só. Estar no Deus triuno e andar com Ele é estarmos na videira verdadeira. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor abriu essa palavra e trouxe essa palavra para a sua restauração. É claro, se nós perguntarmos aqui, quem sabe o que é a árvore da vida? Todos sabem, né? Quem não sabe o que é a árvore da vida? Todos nós já ouvimos. A questão não é saber. A questão, primeiro, é ter uma visão. Uma visão que nos controle. Por meio dessa visão, nós andamos de certa maneira. Uma coisa é saber o que a árvore da vida é. Outra coisa é ter a árvore da vida como uma visão que te governa. Que não governa só o que eu penso, mas o que eu faço. Que me governa desde o momento que eu levanto até o momento que eu durmo, inclusive enquanto estou dormindo. A árvore da vida precisa se tornar o centro controlador da nossa vida. E de fato ainda não é. Primeiro, porque se fosse, o nosso viver seria em inteira dependência da videira. O Senhor disse assim: sem mim no contexto que o Senhor falou isso, Ele estava falando da videira. Sem mim, isso é, sem a videira, ou sem a árvore da vida, nada podemos fazer. Mas nada podemos fazer com relação à economia de Deus. Porque naquele capítulo de João 15, o Senhor está falando de dar fruto. Ele nos escolheu para dar fruto, mas sem Ele não podemos dar fruto. Sem a experiência real, diária, da árvore da vida, nós não podemos fazer nada para cooperar com Deus para o cumprimento da sua economia. E nem Deus pode fazer nada se eu não tomar a árvore da vida como a minha realidade. Se eu não comer a árvore da vida,
A Bíblia será um conjunto de doutrinas muito elevadas, mas que organicamente nada tem a ver comigo. Então nós precisamos fazer a seguinte pergunta: qual a experiência real que eu tenho da árvore da vida? Nós poderíamos falar, claro, a árvore da vida é a questão de comer a árvore da vida. Mas aí precisamos fazer uma outra pergunta: o que é comer? Essas coisas, irmãos, nós achamos que sabemos, mas de fato ainda carecemos da experiência. Se eu comer de verdade, eu serei transformado. Se entra ano, sai ano, eu sou o mesmo, isso prova que eu não sei comer. A única maneira de Deus levar a cabo o seu propósito é se eu comer. Porque a única maneira dele me transformar é se ele mesmo entrar em mim como vida. E ele só pode entrar em mim como vida se eu o comer. A nossa relação com Deus é orgânica, é viva. Ela não é uma relação de criatura adorando o Criador. O irmão Lee, no livro A Árvore da Vida, ele diz, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, não há nenhuma menção desse tipo. Adão, eu te criei. Eu sou Deus todo-poderoso e grandioso. Você é uma criaturinha pequenininha. Dobre-se diante de mim e me adore. Isso não está em Gênesis. Você não encontra isso em Gênesis. Você não encontra um Deus todo-poderoso diante de um homem pequenininho. Você encontra Deus como uma árvore. A árvore da vida. Isso indica que Deus não quer uma adoração de joelhos. Ele quer que eu aprenda a comê-lo. Por quê, irmãos? Vamos ver alguns pontos do esboço. Claro, nós não vamos falar o esboço todo, não dá tempo. Mas vamos ver alguns pontos. Para nós ganharmos esse pensamento central. Tomar o caminho de desfrutar Cristo como a árvore da vida. Para o cumprimento. Amém? Você precisa tomar o caminho. Isso refere-se a um andar, de certa maneira. Você precisa tomar este caminho. De desfrutar Cristo como árvore da vida, para quê? Para o cumprimento da economia eterna de Deus. Em outras palavras, se não tomarmos esse caminho, a economia de Deus não será cumprida. Algo em Romano 1, em Gênesis 2, vemos duas escolhas diante do homem. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui tem alguns versículos, como Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. No versículo 26 de Gênesis 1, diz, então formou o Senhor Deus o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança, e deu a ele domínio. O contexto no qual o homem foi criado era um contexto de rebelião no universo. Aqui mostra duas coisas que Deus quer fazer na sua intenção, ou no seu propósito. Vamos usar a palavra intenção para outra coisa que eu vou falar. Mas o seu propósito eterno. Aleluia.
Nós precisamos dizer amém ao fato de que o propósito de Deus é eterno. Ele não está sujeito às intempéries do tempo. Ele não muda de acordo com o tempo. O propósito de Deus está na eternidade. Ele é imutável. Olhe para você mesmo. Não se decepcione. O propósito de Deus é imutável e é eterno. Você foi chamado para dentro do propósito eterno. Eu mudo, ele não muda. Vou precisar abrir água aqui. Pode abrir para mim. Amém? Propósito eterno. O Senhor diz, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Eu permanecer nele, às vezes muda um pouco, oscila. Eu acordo, estou nele. Acontece alguma coisa, briguei com a minha mulher. Tive um problema com meu filho. Fui servir com o irmão me deu aquela olhada assim. Eu permanecer nele é meio gangorra. Mas ele permanece em mim. E ele não muda. A simples palavra propósito eterno deve nos levantar. O simples fato do seu propósito ser eterno deve nos tirar de nós mesmos. No contexto de Gênesis, nós vemos que Deus tem um propósito eterno. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Exteriormente, nos parecemos com Deus. Somos a sua cópia. Mas ele também soprou para dentro do homem o espírito, ou sopro, o fôlego. Nós sabemos que essa palavra é Neshama. Esse sopro de Deus, quando entrou no homem, tornou-se no homem o espírito humano. Aleluia. Exteriormente nos parecemos com Deus. Interiormente temos o sopro de Deus, que é o nosso espírito humano. O homem está pronto, preparado. Ele é o único ser no universo que é compatível com Deus. Aleluia. Eu amo dizer isso, porque eu sei das minhas deficiências, das minhas falhas. Eu compreendo as minhas fraquezas, mas mesmo eu sendo falho, fraco, cheio de problemas, eu ainda sou um homem, à imagem e semelhança de Deus. Os anjos são maravilhosos, eles nunca erram. Quando erra também, né? Está fora. Lúcifer está fora. Não tem jeito para ele. Mas Deus socorre a descendência de Abraão. Veja, nós não somos anjos. Somos cheios de problemas. Todos que estão sentados aqui são cheios de falhas. Mas ainda somos a imagem e semelhança de Deus. E interiormente temos uma coisa, o espírito humano. E esse espírito dá liga com Deus. Ele pode se unir a Deus. Veja que maravilhoso. Nós somos uma criatura maravilhosa de Deus. Como homens, podemos nos unir a Deus. Podemos até mesmo ser um com Ele. E coletivamente nos tornaremos a sua expressão exata. Nós seremos a Nova Jerusalém. Tudo isso está em Gênesis. Esse é o propósito de Deus. Primeiro, ter um homem coletivo. Uma edificação. Um organismo. Em João 15, estudo vida de João, irmão lhe fala que este é o organismo do Deus triuno. Nós não podemos estar acostumados a ouvir isso, irmão. Nós devemos ouvir isso e dizer amém. Nós somos o organismo do Deus triuno. Amém. Ele está nos tornando tal organismo. Esse é o seu propósito. E além do mais,
Há um problema no universo. Há uma rebelião. Lúcifer, aqui já tinha caído, nós sabemos. Há uma rebelião. Mas Deus deu ao homem uma coisa: a autoridade. Nós queremos dizer essa noite, inclusive para o inimigo ouvir, Deus nos deu autoridade para pisar escorpiões, não é isso? Ou não? Estou inventando? Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás. Quando nós vemos um problema na restauração, uma confusão em algumas igrejas, um problema de divisão, um disse-me-disse, você deve proclamar: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás. Não olhe para a situação e tenha medo. Proclame: Satanás será esmagado debaixo dos pés. Aleluia. Isso refere-se à igreja em ressurreição. Aí, isso tudo é maravilhoso. Isso tudo precisa nos impactar. Mas como Deus vai fazer isso? No capítulo 1, não diz como Deus vai fazer isso. De Gênesis. Isso está no capítulo 2. Deus só pode fazer isso através de uma maneira. Irmãos, se nós não ganhamos mais nada do que nós vamos ouvir aqui, ganhemos isso. Só tem uma maneira de Deus fazer tudo isso que você acha glorioso. Não é glorioso? Deus quer ter uma expressão coletiva dele mesmo? Deus vai esmagar Satanás? Ele vai obter o seu corpo, o novo homem, a noiva. Aleluia! Um novo homem coletivo que vai vencer o inimigo. O Senhor irá voltar com os vencedores. Primeiro haverá 1000 anos de núpcias. Depois, na eternidade, seremos para sempre a Nova Jerusalém. Isso é glorioso! Mas como ele vai fazer isso? Só tem uma maneira. Essa maneira é pegar o homem e colocar ele diante da árvore da vida. O propósito de Deus é tão elevado, mas traga isso tudo para a sua vida prática. Se eu perguntar aqui a nós, qualquer um, quem aqui tem alguns problemas que está deixando você meio preocupado? No mínimo preocupado. Alguém aí perdeu o sono recentemente por alguma coisa? Alguém aí tem orado: Senhor, o que eu faço nessa situação? Senhor, e esse negócio aqui eu não sei como sair disso. Alguns irmãos que servem nas igrejas têm tido alguns probleminhas assim que, Senhor, e agora? Saiba que só tem uma maneira. Só tem um caminho. Só tem um jeito. É você estar diante da árvore da vida. E isso, irmãos, precisa nos impressionar ao máximo. Porque que os santos diante de nós, os cooperadores na obra, aqueles que lideram a restauração, abriram essa palavra. Porque eles sabem que pouco a pouco nós vamos saindo desse caminho e vamos tentando outras maneiras. Ao tentar dar jeito nas nossas situações, nós caímos na árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, a árvore do conhecimento do bem e do mal é lógica, é muita lógica. É muito correto. Não pense que é fácil você ver o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é fácil. Porque viver na árvore do conhecimento do bem e do mal é uma coisa automática. Ela faz parte do seu ser. Naturalmente nós vivemos assim, tomando decisões com base no certo e errado. Ou analisando aquilo que vem até nós com base na minha justiça.
no que eu considero, na minha perspectiva, como eu vejo esse problema. Não é muito fácil, irmão, irmos para a árvore da vida. É muito mais fácil a outra árvore. Se não fosse tão mais fácil, o inimigo não teria iludido Eva com meia dúzia de sentenças. Ele não ficou o dia todo falando com ela, tentando convencer, voltou de novo. Ela, não, aí ele voltou de novo. Não quero, ele voltou de novo. Foi assim? Não. Ele disse algumas frases, fez algumas perguntas, ela caiu. O inimigo é assim. Ele te convence rápido. Por isso, irmão, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá uma visão controladora. Que me governe. O irmão Lee, ele fala o seguinte, de novo, com base nesse livro, A Árvore da Vida, que a árvore da vida, ela precisa crescer em nós. Porque estar diante da árvore da vida, não pense que é exterior, é interior. Onde está a árvore da vida? No nosso espírito. Porque quem é a árvore da vida? A árvore da vida é Cristo. Cristo corporifica o Deus triuno como vida. A árvore da vida é a corporificação do Deus triuno como vida. Por quê? Porque a única maneira, e preste bem atenção nisso, de Deus levar a cabo o seu propósito é se nós tivermos em nós a vida de Deus. Isso é muito impressionante, irmão. Vamos ver aqui a letra B. A árvore da vida significa Cristo, a corporificação do Deus triuno como vida para o homem em forma de alimento. Preste bem atenção nisso, em forma de alimento. Para o homem desfrutá-lo e ser constituído com ele para a sua glória, sua expressão coletiva, cumprindo assim a intenção original de Deus, segundo a sua economia eterna. Então Deus criou o homem com esses elementos, imagem, semelhança, interiormente o espírito humano. Mas isso não significa que automaticamente o homem estava pronto. Então, vamos fazer a seguinte pergunta. Quando Adão foi criado, ele já tinha nele a característica de ser eterno? Ou de viver para sempre? Não. Ele foi criado compatível com Deus. Ele pode ser assim, mas para ele ser assim, ele tinha que comer a árvore da vida. O homem foi criado para receber a vida eterna. Aleluia. É por isso, irmãos, que nós hoje estamos aqui cheios de alegria. Porque nós fomos criados para isso. Fomos criados para receber em nós a vida eterna. Mas não era automático isso. Para receber a vida eterna, ele tinha que comer. Primeiro, ele foi criado. Segundo passo, ele tinha que comer a árvore da vida. E antes que ele comesse a árvore da vida, o inimigo entrou. E ele comeu. Veja que é uma questão de comer. Se nós lermos aqueles versículos de Gênesis, ali diz o seguinte, que Deus colocou o homem no jardim do Éden, que é delícias, não é? Nesse jardim havia toda a árvore agradável à vista. Fiquei muito impressionado quando Ed Marcos falou assim, que Deus queria agradar o homem. Não pense que Deus quer te ver com cara amarrada. Não. O reino de Deus é justiça, paz e alegria.
O Senhor até mesmo ordena para que você se alegre. O Senhor não pede, manda você se alegrar. Mas, Senhor, mas como? Isso é artificial. Não, irmão. Se você comer a árvore da vida, você vai ficar cheio de alegria. Naquele jardim era tudo belo, agradável, atrativo para o homem. E a árvore da vida, mas também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo isso era bom para comer, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal. Boa não quer dizer que ela era boa em si mesma, mas quer dizer que aquilo ali poderia ser comido. Tudo que entra em nós, irmãos, entra como alimento. E o alimento, quando entra em nós, ele nos muda. Tudo que entra em você te muda. Se você ficar o dia todo vendo televisão, você vai ser mudado. Se você ficar o dia todo fazendo várias outras coisas, todas as coisas que entram em você mudam você. Você é conformado a essas coisas. Por isso, irmão, nós precisamos estar diante da árvore da vida. As coisas que entram em você entram como comida. Então o Senhor se apresentou ao homem como comida. Aleluia. Deus é para ser comido. Deus é para comer. Não tem um que fala isso? Deus é para comer. Louvado seja o Senhor. Quando o Senhor Jesus veio, ele também se apresentou como comida. Eu sou o pão da vida. Aleluia. João capítulo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, de modo algum terá fome. Amém? E o que crê em mim, jamais terá sede. Aleluia. João capítulo 1, versículo 4 fala, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João, aqui há 6 aspectos do que Cristo é para nós. Primeiro, ele é vida. Amém? Ele veio para dar vida. Eu vim. Amém? O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Tudo que está na árvore da vida vem para matar, roubar e destruir. Depois de você comer, na árvore do conhecimento, tudo que está na árvore do conhecimento, mata, rouba e destrói. Quando alguns irmãos estão na árvore do conhecimento e você conversa com eles, quando você sai dali, você está vivo ou morto? Ainda que ele esteja certo. A árvore do conhecimento é do bem e do mal. Não há 2 árvores, uma do bem, outra do mal. Essa separação nós fazemos na nossa mente. Na nossa mente, não é possível que o bem esteja na mesma árvore junto com o mal. Nós consideramos que o bem é algo bom. Então, quando alguém vem com o bem, com o certo, você não consegue rechaçar. Isso não combina com o que você pensa. Mas, o Senhor disse, bom, só há um. Só há uma coisa boa. Só há um bem. Em todo o universo só há um bem. E o Senhor Jesus falou isso. Bom, só há um. Deus é bom. Ele não disse assim, bom, mestre, você está certo, eu sou mesmo. Não. Só há um bom. Só Deus é bom. Por quê, irmãos? Porque aqui é uma questão de vida. Vamos pensar um pouco o que é vida. Nós vemos aqui, nele estava a vida. Lá em Gênesis, aquela árvore é a árvore da vida.
Que vida é essa? Que vida é essa? No livro Experiência de Vida, o irmão lhe diz: só há uma vida que é vida. Amém? Só há uma vida que é vida de verdade. A única vida que é vida é a vida de Deus. A vida de Deus é Deus. Deus é a única coisa viva do universo. Mas, irmão, eu estou aqui vivo. Só Deus é vida. Por que só Deus é vida? Porque só Ele tem um tipo de vida que ninguém tem, que nenhuma criatura tem. A vida divina, ela é eterna. Em outras palavras, ela não tem começo, ela não tem fim, ela não depende de nada. Deus é o eu sou. Isso significa que a vida de Deus é uma vida que não tem começo e não tem fim. Ela é ilimitada. Nada pode deter, impedir a vida de Deus. Quando Pedro falou da ressurreição do Senhor, ele falou: não era possível que ele fosse retido pela morte. Por que não? Porque ele é a ressurreição e a vida. A vida estava nele. Veja, irmão, isso é maravilhoso. Aquele homem, Jesus, a vida estava nele. Ele é Emanuel. Isso já é a palavra de amanhã. Viu como é que a palavra se junta? Aleluia! A vida estava nele. A vida estava naquela árvore. Aquela árvore é a árvore da vida. Aquela árvore, podemos chamar ela de árvore Deus. Ela é a árvore da vida de Deus. Agora, Jesus, que é a videira verdadeira, é a árvore da vida. Por isso a vida está nele. Mas, irmãos, a vida ainda não estava em mim, nem em você. Mas hoje, essa vida também está em nós. Por isso nós temos uma coisa chamada vida eterna. E aí? Aleluia. Em João, Cristo primeiro é vida. Depois, Ele é luz. Ele é vida em João 1, 4, 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida é luz. João 6,35, ele é comida. João 7, 37, 39, 14, 4, 14, ele é bebida. João 20, 22, ele é o ar. João 15, 5, ele é a nossa habitação. Ele é vida. Ele é luz. Ele é comida. Ele é bebida. Ele é ar. Agora preste atenção na experiência desses fatos, para nós corrermos aqui, porque o meu tempo vai acabar. Como podemos comer o Senhor? Vamos falar esses elementos pelo último. Ar. Você pode comer o Senhor respirando o Senhor. O Senhor Jesus é a única comida do universo que eu posso comer respirando. Se você só respirar, você morre, mas Jesus não. Quanto mais você respira Jesus, mais você vive. Quando você respira Ele como ar em você, Ele é a água da vida. E nessa água da vida, e isso eu não estou inventando, irmão. Isso é dito no ministério. Na água que flui do trono está a árvore da vida. Quando você respira o Senhor, aquilo se torna um rio fluindo. E naquela água está a comida. Quanto mais você come, mais você tem luz. E quanto mais luz, mais vida. Oh, Senhor Jesus.
Louvado seja o Senhor. Essa é a árvore da vida. A árvore da vida. A árvore de Deus. A árvore de Deus é o centro do universo. Vamos dizer isso? A árvore da vida. A árvore de Deus. A árvore de Deus é o centro do universo. Eu estava disputando muito isso aqui. E eu perguntei, Senhor, mas por que a árvore da vida é o centro do universo? O universo é um negócio grande demais. Você sabe que o universo é grande, né? Milhares e milhões de galáxias, com milhares e milhões de estrelas, aquele negócio descomunal. E aí o Senhor fala que a árvore da vida, no jardim, no Éden, na terra, é o centro do universo. Por que ela é o centro do universo? É porque ela é a árvore da vida. O que ela tem? Vida. E essa vida é Deus. No Novo Testamento, não há a expressão vida de Deus, só um versículo, né? Efésios 4:8, vida de Deus. Mas não é essa expressão no Novo Testamento. Porque vida de Deus, isso é um aposto. Então, vida é Deus, Deus é vida. Deus não nos deu vida, Ele nos deu Ele mesmo como vida. Ele não nos deu vida sem Ele. Olha, vou te dar a vida eterna. Toma, vida eterna. Não, Ele entrou em nós. Para nos dar vida eterna, Ele passou por um processo. Ele é o Deus triuno processado. Ele passou por um processo para que a vida que estava no manancial profundo, o Pai, que depois, como uma fonte surgiu, que é o Filho, depois se tornou um fluir, um rio, que é o Espírito. Esse Espírito entrou em nós. Esse Espírito é o Espírito da vida. É o Espírito que dá vida. Na verdade, a vida é o Espírito. E o Espírito é vida. Esse Espírito entrou em nós. Aleluia! Isso não é maravilhoso? Então, por que ela é o centro do universo? Porque nela está a vida. Irmãos, repetindo, só há uma vida que é vida. A minha vida, John Marcos, é um fracasso. E a sua também. Pense um pouquinho na sua vida. Sem Deus, fora dele. Não, mas eu não vivo mais fora de Deus, mas às vezes nós vivemos. Irmão. Fazemos, decidimos, achamos, damos opiniões, falamos, tudo fora de Deus. E tudo fora de Deus é morte. Porque há duas árvores. Não há uma outra árvore entre uma e outra. Árvore da vida ou árvore da morte. Vamos chamar assim que é melhor. Porque a outra árvore é da morte. É a fonte da morte. E não há um meio termo. Então, todas as vezes que eu não estou na árvore da vida, eu estou na árvore da morte. Ou quando Deus não está fluindo como fonte em mim, quando Deus não é a minha fonte, como árvore da vida, a minha fonte é o diabo. Por que às vezes há problemas em alguma igreja? Em algumas igrejas? Por que às vezes há problema na hora de servir? Porque se a nossa fonte não é a árvore da vida, é a árvore da morte. Servir na igreja com base em outra fonte que não é a árvore da vida, é servir com base no diabo. Isso é muito pesado dizer, né, irmão? Mas é a verdade. O Senhor falou assim, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sinal que há uma batalha, em que as portas do inferno tentam entrar na igreja. E ele tenta entrar do mesmo jeito que ele entrou no Éden.
É da mesma maneira. Porque a cada momento, irmãos, eu sinto isso na minha experiência, não sei se você sente na sua, mas a cada momento você decide qual é o centro, da onde está vindo isso. Nós precisamos parar e ir até o Senhor. Senhor Jesus, qual é a fonte disso? Quando você toma ciência de uma situação, você deve parar. Porque nada mais importa do que saber qual é a fonte. Não é se é correto ou não, segundo o seu conceito de certo e errado, mas se é vida ou não. Isso vem da árvore da vida. E aqui na sequência você vai ver que há um sentimento em você. É que nós ainda não aprendemos a andar segundo o sentimento de vida. Mas todos nós temos uma coisa chamada sentimento de vida. Lá dentro, não precisa de nenhum irmão responsável, presbítero, apóstolo te dizer. Não há necessidade que ninguém te ensine. Dentro de você há um sentimento. Se você se voltar profundamente no seu interior, você vai saber qual é a origem daquilo. Se for a árvore da morte, você deve dizer não imediatamente. Nós só podemos receber aquilo que vem da árvore da vida, aquilo que é de acordo com a vida. E isso está na letra C. A árvore do conhecimento do bem e do mal significa Satanás como origem. Essa frase é forte. Mas é isso, irmãos. Não é só certo e errado, é o diabo. É Satanás como origem da morte para o homem. Número 1 fala, C1, ela também significa tudo que não é Deus. Tudo o que não é Deus. Pois tudo que não é o próprio Deus. Entende? Tudo que não é o próprio Deus. Incluindo coisas boas e até bíblicas e religiosas. Pode ser utilizado por Satanás o sutil para levar à morte ao homem. Eu quero desfrutar um pouco isso aqui com os irmãos. João 5,39. Examinais as Escrituras. Por quê? E são elas mesmas que testificam de mim. E o versículo 40 diz o quê? Contudo, não quereis vir a mim. Quem ele é? Ele é a árvore da vida. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. E aí, no 2 Coríntios 3,6, ele fala, qual também nos capacitou para ser um ministro da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Ir ao Senhor para ter vida. E aqui, irmãos, eu quero destacar algumas coisas. Nossa prática de ir ao Senhor. O Senhor tem me falado muito sobre isso ultimamente. Não pense que ir ao Senhor é só você abrir o matinal, ler o versículo-chave, ler o texto, invocar 3 vezes e ir embora. Não. Então, eu queria desfrutar com os irmãos um pouco, que talvez não dê para falar muito mais coisa, mas isso aqui é importante. O significado de ir ao Senhor e de ir à árvore da vida. O Senhor estava diante da samaritana em João 4.
Nós sabemos da história. Ela tinha uma coisa exterior muito pesada, uma religião muito pesada. Ela tinha uma postura muito forte. E ela falou: Senhor, esse poço aqui é fundo. E vocês dizem que é para adorar num lugar, e outros dizem que é para adorar em outro lugar. A questão dela era uma questão exterior. Mas o Senhor disse para ela: olha, se você crê em mim, do seu, o Senhor tinha dito para ela que ela precisava beber. É ou não é? Não disse? Se você soubesse quem está te pedindo, você lhe pediria. E ele te daria água viva. Senhor, me dá essa água. O Senhor falou para ela o quê? Do seu. Veja, a nossa noção de beber é essa aqui, ó. Beber. Mas de acordo com Deus, isso aqui não é beber. Você não bebe de fora para dentro. Você bebe de dentro para fora. Eu quero colocar esse pensamento aqui em ir até o Senhor. Nós vamos até o Senhor esperando que de fora para dentro Ele resolva os nossos problemas. Nós achamos que comer a árvore da vida é de fora para dentro. É de dentro para fora. Aí está a minha e a sua dificuldade. Porque essa fonte está onde? Aonde? Será nele. Nele onde? Quando você foi regenerado, o Senhor entrou aonde? No seu espírito. A lei do Espírito da vida está no seu espírito. Agora, você precisa aprender a beber. E quando você vai beber daquilo que está no seu espírito. Para beber o que está no seu espírito, algo precisa brotar. A água que você bebe é a que brota. E para brotar, essa água tem que vencer certos obstáculos. Por que nós falamos assim, Senhor, eu quero te beber, de uma maneira muito assim, não é? Aí o Senhor, tudo bem, você quer me beber. Tem algumas coisas na sua alma que eu preciso tratar. Posso? Porque se eu não tratar, você não vai beber de verdade. Você vai achar que está bebendo. Isso vai ser uma coisa meramente emocional, de fora para dentro. Você precisa beber de algo das profundezas do seu ser. Eu ia ler esse tablet aqui, porque eu ia ler alguma coisa. Não vou ler, mas vou, por causa da hora, para ganhar tempo. Mas eu vou citar o que está no livro A Árvore da Vida. O irmão Lee fala exatamente isso. Eu pensava que beber era de fora para dentro. Mas um dia eu vi. Eu bebo das profundezas do meu ser. Para eu ter esse tipo de beber, há uma coisa que eu preciso fazer. É o quê? Me abrir. E me abrir profundamente. Nós temos várias camadas em nós, irmãos, precisam ser abertas, que ainda não foram. Eu estou há algum tempo na restauração do Senhor, nas idas e vindas da restauração do Senhor. Mas em mim há muitas camadas que precisam ser abertas. Se o Senhor não abrir isso, você não vai beber das profundezas do seu ser. Entende? Aí você vai ler o matinal,
lê algumas notas de rodapé, dá 3 amém, mas não vai acontecer nada. Então nós precisamos aprender a ir ao Senhor. De manhã, vá ao Senhor. Depois você abre o matinal, não tem problema não. Mas vá ao Senhor. Não adianta abrir o RM sem ir ao Senhor. Você acha que cumpriu sua obrigação, não é? E agora você tem o que compartilhar na igreja. Não, você precisa abrir o seu ser. E aí você precisa falar, Senhor, quais pontos precisam ser abertos? Aí vem a luz. Nele, na palavra, está a vida. E a vida é a luz. Sem luz, não há vida. É ou não é? Isso aí, os fazendeiros aí sabem disso. Até o Sandro estava me falando que a plantação de café dele secou, amadureceu tudo rápido. Para colher não está sendo fácil. Por quê? Porque deu muito sol. Aí amadureceu rápido. A luz, ela coopera com a vida. Então eu preciso ganhar luz. O que o Senhor tem que abrir em você? O entremesclar, irmãos, é para que nós tenhamos uma palavra que nos ilumine. Não é para ganhar mais um conhecimento da teologia da restauração. É para ganharmos luz. Senhor, me ilumina. Hoje ainda, me ilumina, Senhor. O que o Senhor precisa abrir em mim? Para que eu tenha a experiência real da árvore da vida. Amém? Senhor Jesus. E eu queria pular aqui para enfatizar mais um ponto. Agora em Romanos 2 fala, devemos permanecer no caminho. Amém? Permanecer no caminho da vida, a linha da vida, na manutenção da vida, desfrutando Cristo. Amém? Como a árvore da vida. Para quê? Para a edificação de Deus na vida da igreja, pelo nosso crescimento em vida. E o versículo que eu quero enfatizar é Colossenses 2,19. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, sendo ricamente ensinado, suprido. Amém? Nós precisamos ser ricamente supridos. Então, o que é o suprimento rico? O alimento que nós comemos precisa ser um suprimento rico. Amém? O que é um suprimento rico? Que suprimento rico é esse? Ele fala, entrelaçado por meio das juntas e ligamentos, cresce. Amém? Como é que a igreja é edificada? O Senhor disse, edificarei a minha igreja. Como é que ela é edificada? Crescendo. O edifício de Deus cresce. O edifício é lavoura, né? Paulo fala isso. Edifício de Deus, sois vós, lavoura. O edifício de Deus é uma lavoura. E quando a lavoura cresce, o edifício cresce. É uma questão orgânica. Cresce com o crescimento de Deus. O aumento de Deus. Vou parar aqui. Falar só mais esse ponto. O aumento de Deus. A igreja edificada, ela cresce. Você cresce. Como é que você cresce em vida? Recomendo a leitura do livro, aquele livro, A Experiência de Vida e o Crescimento em Vida, azulzinho. Tá? Ali o irmão Lee vai tratar disso. Aumento
Crescimento é Deus crescendo. O que é ser edificado? É ter em nós o aumento de Deus. Mas Deus cresce. Não sei se tem irmãos novos aqui, e alguns poderiam ficar escandalizados. Mas Deus cresce? Como é que Deus cresce? Deus é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como é que ele cresce? Ele não cresce em si mesmo, mas ele precisa crescer em nós. Relembrando o início dessa comunhão. A única maneira de Deus levar a cabo o seu propósito eterno é por meio da árvore da vida. O que é a Nova Jerusalém? É a mescla de Deus com o homem. A Nova Jerusalém é Deus e o homem. Na verdade, o Apocalipse fala, é Deus mesmo. Deus mesmo. A Nova Jerusalém é Deus mesmo. Deus e o homem mesclados. Como é que isso vai surgir, essa edificação? Pelo aumento de Deus em nós. Porque a aparência da Nova Jerusalém é jaspe. E jaspe é a aparência daquele que está no trono. Ele precisa aumentar em nós. Mas como é que ele vai aumentar em você e em mim? Ele é para nós comida. O que eu e você precisamos fazer? Comer. O caminho nosso é? O caminho nosso é comer. Mas o que é comer? Primeiro, você precisa comer algo orgânico. Não é? Se você comer um pedaço daquela mesa de plástico, isso vai ser digerido por você? Não. Mas se você daqui a pouco comer o jantar, que eu não sei nem o que é, mas certamente é algo orgânico. Os irmãos não vão fazer uma sopa de prego para você comer, não é? Eles vão fazer algo que é orgânico. Não é? É uma verdura, é um grão, é uma carne, é algo orgânico para o seu corpo digerir. Então, irmãos, comer não é só ler. Quando nós encontramos a palavra, como é que diz lá em Jeremias? Achadas as suas palavras. Mas veja, no paladar, aí eu quero tocar nisso com os irmãos agora. No paladar, ela é doce. E no estômago? Por quê? No processo digestório, aquilo que era saboroso se torna amargo. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui que não é muito, assim, é meio esquisito, mas eu vou falar. Você já teve a experiência de regurgitar? Da comida voltar? Um pouquinho. Já, né? Essa comida que volta, ela faz o quê? Queima. Ela não é a mesma que entrou. Porque a comida, quando entra, ela entra. Isso é se alguém cozinhar direito, né? Porque Mas, se for bem cozida, como os irmãos estão cozinhando aqui maravilhosamente bem, então ela vem na boca, aí você come, né? Alguns comem demais, né? Aí acontece algumas coisas. Mas quando essa comida vai para o estômago, acontece um processo dentro do estômago. E aquilo que era saboroso ganha outros elementos para ela ser digerida. Não é? Então comer, não é só comer uma palavra que, ai, que palavra maravilhosa, oh, como eu desfrutei essa noite, ai, que palavra rica, ai, você sai saltitando por aí, vai dormir hoje pulando, oh, que palavra, que palavra. Essa palavra é que está entrando em você. Ela precisa ser digerida. E quando ela começar a ser digerida, não vai ser tão saboroso assim, não. Porque ela vai fazer algumas coisas em você. Mudar algumas coisas.
te mostrar algumas coisas. A nossa questão, irmãos, é exatamente nesse processo de digerir. Se o Senhor não conseguir fazer isso, Deus não aumenta em você. E se Deus não aumentar em você, não há edificação. Você precisa comer até o fim, passando por todo o processo de digestão. Então, Efésios, Paulo, agora entendi mais porque Paulo se põe de joelho para que Cristo habite nos vossos corações. Ele ora para que nós tenhamos poder para isso, para que Cristo consiga ampliar a sua morada nos nossos corações. Então, este comer com o processo digestivo é estar na videira. O ramo, ele come da árvore. O comer aqui, de acordo com o que nós estamos vendo nesta palavra da árvore da vida, é o comer do ramo na videira. Porque é assim que Deus nos cura. Como é que Ele trabalhou em nós? Isso aqui está em outras mensagens dessa conferência, lá na frente. Nós estávamos na oliveira brava. Eu e você estávamos numa oliveira chamada Adão. O nosso problema, irmãos, é que todos nós ainda temos muitos elementos adâmicos em nós. As duas palavras mais importantes do Novo Testamento é em Cristo. Estamos em Cristo. O que o Senhor fez? Ele nos cortou de Adão. Nos arrancou de Adão. E abriu uma ferida na videira. E nos colocou ali dentro. Eu quero dizer para mim e para você essa noite. Ele não desistiu de nós. Ele pegou você com tudo que você é de ruim. Ele pegou você um traste. Irmãos? Puxa, irmão, mas você é pesado para falar. Mas, irmãos, há um hino que fala sobre... Qual é a palavra que diz aquele hino? Um verme. Tem um hino inário que usa essa expressão. Um verme como eu. Mas ele pegou um verme como eu e falou, eu vou dar jeito nele. Ele nos arrancou de Adão e nos enxertou em Cristo. Essa é a maneira de Deus. A maneira de Deus sempre será, o caminho de Deus sempre será a árvore da vida. Ele nos tirou da oliveira brava, daquela árvore brava, Adão, e nos colocou na videira verdadeira. Agora eu e você somos um ramo enxertado nela. O que este ramo tem de fazer de espetacular para dar fruto? Nada. Ele só tem que ficar na videira. Nós só precisamos, irmãos, veja, essa é uma palavra que você já ouviu, 1.399.000, então vai ouvir 1.400.000. Nós só precisamos desfrutar Cristo. A restauração do Senhor é a restauração de desfrutar Cristo, de tomar Cristo como a nossa única meta, alvo, o nosso único desfrute, o centro da nossa vida é Cristo. A igreja, quando se desviou de Cristo, lá em Éfeso, ela caiu.
Irmão, nós precisamos voltar. A restauração do Senhor precisa voltar para a árvore da vida. Nós precisamos voltar para a árvore da vida. Se você permanecer ali, você será curado. Você será transformado. Você até mesmo será glorificado. Aleluia. Então, irmãos, pensamos alguns pontos aqui. Muita coisa que eu ia falar, não falei, mas eu falei que tinha que ser falado. Amém? Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos dar um coração, irmãos, para ter essa visão, essa revelação profunda. Que a árvore da vida seja o centro na nossa vida, da nossa família, da vida da igreja, do nosso serviço e do nosso viver. Jesus é o Senhor.